Oi, gente, eu sou Paula. Este é um canal para falar sobre recomeços e esta é uma série sobre imigração. E hoje eu tenho aqui uma queridíssima Miriam que vai contar um pouquinho da história dela de imigração para a gente. Então, Miriam é mãe, imigrante, como eu, é psiquiatra da infância e juventude e vai falar também um pouquinho do trabalho que ela faz, um trabalho maravilhoso. Justo, obrigada, Paula, pelo convite, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, querida. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o seu processo de imigração, como é que foi, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como médica, a gente não pensa muito em imigrar, porque é uma profissão que é muito regulamentada, é difícil de validar fora. Então, quando eu estava na faculdade, eu achava que eu ia abrir o meu consultório e ia ficar numa mesma cidade o resto da vida. E aí eu conheci meu marido. E o meu marido é da área da TI, que é o oposto, não é zero regulamentada. Então, você não precisa revalidar diploma para morar em outro país. Se uma empresa quer te contratar, eles vão te contratar e pronto. E aí a gente morou em Curitiba, onde eu fiz meu consultório e achei que a gente ia continuar, compramos apartamento, enfim, aquele passo a passo da vida de recém-casado. E aí eu achei que a gente ia ficar lá para sempre. E mudamos para São Paulo. E aí, nesse período ainda de Curitiba, alguns amigos tinham ido morar nos Estados Unidos. Olha, que legal. E a gente conversou, eu estava grávida do meu primeiro filho, era 2014. E aí a gente resolveu que seria uma experiência legal morar fora por um tempo. E a gente morou 3 anos e pouquinho em Curitiba, mudamos para São Paulo por causa do trabalho dele, e aí eu já tinha contato com um grupo de pesquisa em São Paulo, então fui fazer pesquisa em São Paulo, fiz meu mestrado lá na USP, e ele trabalhando lá. Moramos 3 anos e pouco em São Paulo, veio a oportunidade de vir para Estocolmo. Mas assim, por que Estocolmo? Porque acharam ele no LinkedIn. Nossa! Já estava tudo organizado e você não sabia. Exatamente, planos outros, não nós. Céu. Em Curitiba ele trabalhava na Volvo, então ele tinha vindo para Gotemburgo algumas vezes trabalhar. A gente sabia o que era a Suécia, porque muita gente nem sabe, né? Acha que é a Suíça. Tem sempre essa mistura. Até hoje. E a gente sabia que o chocolate aqui era bom também, né? Adorávamos o daí. E aí, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, falamos, por que não? E nessa época nós já estávamos com 2 filhos. Né? O Matheus estava com 4 anos e o Miguel com 2. E aí topamos a aventura e... Só uma pausa. E a mudança foi no verão ou no inverno? Foi no pior. Nossa, eu falei para minha terapeuta quando eu mudei para cá, que eu vim acelerada. Imagina sair de São Paulo e chegar em Estocolmo. Sair do Furduns para chegar na calmaria. E eu falei que eu vim acelerada, dei de cara com um barranco de neve e ali fiquei. Porque a gente mudou em outubro. E aí ainda estava bonito por causa do outono, mas logo veio a escuridão, né? Então foi bem... Nossa, o período considerado mais difícil por aqui, né? Por conta da escuridão. A neve está chegando, mas a escuridão. E aquele ano nevou pouquíssimo, nevou quase nada. Então não teve o legal da neve, né? Foi um ano... Foi uma chegada que foi bem intensa. E eu trabalhava muito, fazia muitas coisas. Eu fazia consultório, eu ajudava na coordenação do grupo de pesquisa e fazia minha pesquisa. Então eu fui organizando as coisas para sair, mas eu apresentei meu mestrado, né, no dia 23 e embarquei no dia 29. Nossa, já foi assim... Foi tudo de uma vez. De uma vez. Então eu fechei o consultório, encaminhei todos os pacientes, organizei a mudança, organizar os meninos, fazer o tour pelo Brasil para despedir da família, porque tem gente morando em Goiás, tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente no Paraná, então a gente fez um giro para dar tchau para todo mundo. E aí viemos para cá. E aí que a gente começou esse desafio de entender, né, uma cultura diferente.
E nesse processo todo de mudança, como é que foi, assim, essa coisa de mudar com filho? Porque muita gente vem e já encara esse desafio, né? Eu não vim com filho, mas quem vem com filho, eu acho que é outro cenário também, né? Porque você tem que dar conta do seu processo de adaptação e ainda do processo de adaptação das crianças. E aí aqui em casa a gente é um pouquinho diferente, porque eu vim com filhos e com a minha mãe. Ah, sim. Então, é mais uma pessoa para a gente dar conta desse processo, né? Então, eu tinha que dar conta de um bebê, de uma criança e de uma idosa. Então, foi bem intenso. Mas, por outro lado, eu acho que vir com filhos ajuda a fazer amigos no começo. Sim. Então, uma grande amiga minha, que hoje mora em Madrid, ela com 3 filhos da idade parecida dos meus, e a gente, assim, sozinha aqui em Estocolmo, sem conhecer ninguém. Teve um café da tarde de brasileiros e a gente foi. E aí uma olhou para a outra e falou assim, você vai ter que ser minha amiga. Vou me agarrar aqui, vou me agarrar em você. Você não tem opção, porque as crianças precisam brincar com alguém. E daí surgiu e a gente é super amiga. Até hoje os filhos dela chamam minha mãe de vó. Nossa, né? Muito interessante. Então, eu acho que os filhos facilitam nesse processo por causa disso e também porque ocupa muito, né? Uhum. Então, para quem era como eu, acostumada a fazer muita coisa, de repente você chegar e ter quase nada para fazer, é muito desorganizador também. E com as crianças eu tinha que sair, tinha que levar eles ao parquinho para brincar. Então, também eu acho que ajuda nesse processo do movimento, né? Você não pode ficar parado. Eu penso que realmente são histórias diferentes, né? Eu acho que nesse ponto que você traz de facilitar e ampliar um pouco mais a socialização, pensando por esse lado, cada história é uma história, né? Você veio de qualquer forma com um suporte materno, que isso também ajuda muito, né? Porque muitas pessoas que mudam com crianças têm uma outra realidade, às vezes tem que dar conta desse processo que às vezes no Brasil não era assim, tinha uma rede de apoio. Então, de qualquer forma, você veio com um pouquinho da sua rede de apoio. Isso facilita muito o processo de adaptação. Mas eu queria saber também de você, você se sentiu motivada nesse processo de mudar? Quando seu esposo falou, olha, tem uma oportunidade na Suécia, de cara você se sentiu motivada? Você consegue lembrar dessa emoção? Isso, assim, a gente já tinha tido essa conversa grande de prós e contras, morar fora, o que a gente queria, qual que era o nosso objetivo com a mudança, em 2015, quando a gente aventou morar nos Estados Unidos. Não deu certo a vaga, mas a gente combinou, a gente já está conversado, a próxima vaga que aparecer, a gente já fez o mais importante da conversa, vai ser mais fácil. E aí, quando a gente pensou Suécia, aqui é um país que é muito orientado para a família e para as crianças. E uma coisa que eu queria muito era uma pré-escola dos meninos, uma pré-escola mais solta. Sim. Porque eu não gosto muito do modelo brasileiro da pré-escola ser muito pedagógica, né? Da alfabetização começar precocemente, ter tarefa, essas coisas. Então, quando eu comecei a estudar um pouquinho de como era a escola aqui, como era o país, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero para eles. Então, eu vim muito motivada, assim, E eu acho que eu sou uma pessoa bem flexível, então não é difícil para mim pensar em mudar. É interessante isso, né? Porque esse perfil de aceitar o novo é o que eu acho que é um perfil muito valioso para quem faz uma experiência dessa. Eu também me sinto assim, apesar de todas as dificuldades, eu estou sempre tentando encontrar alguma coisa de interessante no processo. E eu acho que a grande maioria das pessoas, quando vem, que tem um perfil mais difícil para aceitar a mudança, na primeira situação de conflito, passa 2 vezes pior do que um imigrante mais motivado, com a cabeça mais aberta para experienciar a coisa, vive. Porque todo mundo vai viver um impacto, é fato. Até quando a gente muda de um estado para outro, a gente vive um impacto da mudança.
Pense em um país com uma língua diferente, com um clima completamente diferente. Eu sempre falo, eu que sou da Bahia, às vezes me deparo e falo assim, meu Deus, cadê minha praia quente? Porque eu chego na praia aqui, coloco o pé assim, Congela. penso 2 vezes se eu entro ou não. Porque até no Rio de Janeiro, gente, eu tenho dificuldade de entrar naquela praia. Vocês não conhecem o Porto da Barra. Vocês conhecem? Não. Você conhece o Porto da Barra? Então você não sabe do que eu tô falando ainda. É quase uma banheira de hidromassagem. Eu tenho que ir lá. Eu entro aqui, eu ainda entro mais do que muita gente, mas é gelada. É gelada demais. Mas voltando para o nosso papo, né? Essa questão que a gente estava falando de ter esse perfil que aceita mais a mudança, né? Isso realmente é um facilitador. E né? eu acho, Paula, que uma coisa que para mim ficou muito clara é quando a gente compara, a gente perde. Porque quando eu comparo uma coisa com a outra, eu tô falando esse é bom, esse é ruim. Exato. Né? E aí não é legal. Agora, quando as coisas cooperam, a gente ganha. Então, eu não olho, por exemplo, né? A praia aqui é gelada. Sim, é gelada. A praia é diferente da do Brasil. Ela é gelada, mas ela não tem tanta gente. Exatamente. Ela é gelada, mas tem a floresta perto. Né? Então, é uma praia diferente. Eu vou falar assim, eu prefiro aqui, eu prefiro lá. São diferentes, né? E aí, quando eu comparo isso é bom, isso é ruim, eu deixo de aproveitar o que tem de bom aqui. Exatamente. Você vive uma vida hipotética que não existe mais, né? E às vezes eu vejo gente também fazendo o contrário, né? De comparar e falar, só o que tem no Brasil é bom. Ah, não, realmente. A gente tem muita saudade de várias coisas, além das pessoas, claro, né? Que as pessoas, a gente morre de saudade, mas eu tenho saudade de coisas do Brasil, eu tenho saudade de algumas partes da minha rotina do Brasil, mas eu tenho certeza que se um dia a gente voltar, eu também vou ter saudade de coisas daqui. Então é olhar com esse olhar de curiosidade, que eu acho que é muito um olhar que as crianças têm, né? Exato. De experimentar, de ver o novo como uma coisa boa e não falando, tô ganhando aqui, mas perdendo lá. Exato, tá sempre medindo as coisas. Isso dificulta muito o processo de adaptação. Agora você foi assim no cerne da questão. Eu também concordo com você que é importante que a gente viva a experiência de um jeito mais aberto e que dificulta muito quando a gente faz essa comparação, mesmo que ela às vezes é quase automática. Não é tão simples assim a gente falar não vou comparar, porque realmente você vive, né, imerso numa cultura completamente diferente. Mas só de você refletir dessa forma como você traz e dizer assim, não tem isso, mas tem aquilo. Só de você fazer esse movimento de perceber que existe algo positivo na diferença, você já abre mais o seu canal de aceitação. E eu acho que esse é o ponto. Para mim, eu sou muito pró-diferença. Porque eu acho que é na diversidade que a gente tem a oportunidade de aprender. Porque no seu igual, você vai aprender a ser igual. Exato. E quando você tem contato com o diferente, nossa, eu vejo as minhas conexões neuronais sendo formadas, assim, os meus neurônios fazendo... A gente evolui, né? Muito, né? Porque é isso, a gente começa a pensar em coisas que não pensava antes, né? Então, a gente começa a falar coisas que a gente não falava antes. Por exemplo, pensar em estação do ano. No Brasil, a gente não pensa em estação do ano. Aqui, as pessoas falam, no verão? De fato, no verão. No outono, a gente vai fazer tal coisa. É uma atividade de outono. No Brasil, como é tudo igual, a gente fala em outubro, a gente fala em abril, a gente usa os meses do ano, né? Então, você começa a perceber essas diferenças e entender como elas se encaixam na cultura. E aí, pronto, você já aprendeu uma coisa nova, né? Exatamente. Eu vou pegar esse gancho que você trouxe sobre a diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas que estão aí nos vendo, que eu acho que é tão interessante, é motivador, é inspirador e fala sobre diferenças. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho o que é que você faz,
para que o pessoal possa te conhecer melhor. Obrigada, eu adoro falar sobre isso. Eu, como psiquiatra da infância e adolescência, estudo muito neurodesenvolvimento e aí a neurodiversidade, né? Que são formas diferentes de funcionar no mundo. Hoje a gente pensa principalmente autismo, TDAH e altas habilidades de superdotação. E são temas que, apesar de estarem sendo muito ditos na mídia, tem alguns estudos mostrando a quantidade de informação errada que tem, principalmente em rede social. Nossa. Então, assim, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas teve um estudo que mostrou que 80%, e por volta de 80% do conteúdo sobre TDAH no TikTok está errado. Nossa. Então, as pessoas, o que a gente pensou, né, eu e mais duas amigas, que a gente precisava de um lugar seguro com informação de qualidade. Daí surgiu a Bimira, que é a nossa empresa, que se propõe a cultivar saberes, né, e mostrar para o mundo o que é a neurodiversidade baseada em ciência, com informação de qualidade, empatia e cuidado. Então é isso que a gente legal, muito legal. E vocês atendem online? Como é que funciona? Nós temos cursos online direcionados a profissionais de saúde e para pais também. E aí todas as informações estão no nosso site, chama Bimira. Depois eu vou colocar aqui embaixo o site para que vocês possam pesquisar lá. Com certeza vocês vão ter informações muito úteis dessa área. Uma coisa que eu sou bem curiosa de saber é os melhores capítulos dessa aventura. Ai, olha, uma coisa que para mim foi essencial foi a corrida. Eu já tinha corrido no Brasil, eu tinha começado a correr, mas muito pouco. Mas aqui a corrida foi o meu aterramento da saúde mental. Então, eu corria para minha sanidade, eu não corria para a minha atividade física. Acabou que as duas coisas eram feitas ao mesmo tempo. Mas aqui eu tive a oportunidade de correr na rua. E correr na floresta. Então eu não corro na esteira, eu só corro ao ar livre. Eu corro o ano inteiro, então eu corro em todas as estações, inclusive na neve. Eu acompanho o Instagram dela, lá correndo na neve. Às vezes eu fico um pouquinho congelada, às vezes eu morro de calor. Mas isso para mim foi um capítulo muito importante, porque eu tomei gosto pela atividade física, que é essencial. E eu tenho contato com a natureza, eu tenho um tempo sozinha, eu organizo os meus pensamentos, eu movimento o meu corpo. Então, nossa, esse eu acho que é uma das melhores coisas que a Suécia me deu, assim, foi a corrida. Descobri a corrida, muito legal. E os desafios? Fala pra gente, quais foram, assim, os maiores desafios que você encontrou nesse processo de imigrar? Eu acho que o desafio, ele vai mudando de acordo com o tempo, né, de imigração. No começo, o desafio era ir ao supermercado. Bem assim, básico. Porque, nossa, ir ao supermercado, porque aí ia para o supermercado com o Google Translator e cansa. Assim, uma compra que você ia demorar 5 minutos, você demora 1 hora, porque você tem que ficar conferindo tudo. Aí comprei leite azedo, comprei miúdo de frango, achando que era frango picado. Nossa, mas fiz um monte de coisa errada. E aí depois você acostuma, claro, fica um pouco mais fácil. E aí o outro desafio, que é gigante, hoje que está um pouquinho melhor, é como vestir as crianças no inverno. Não no inverno, porque daí no outono você tem que ter a roupa de chuva, a bota de chuva. No inverno, quantas camadas? Tá o suficiente? Não tá o suficiente? Que tipo de luva? É caótico. Então acho que esse é um desafio bem grande. Principalmente com as crianças. Levou muito tempo para você conseguir se adaptar a essas duas questões? O supermercado foi um pouco mais fácil. Eu sou bem curiosa, então até hoje eu compro umas coisas que eu não gosto, mas aí... Mas aí experimenta também, prova. E da roupa das crianças agora tá bem melhor, mas porque eles também já aprenderam deles na escola, né? Já estão mais autônomos, então ficou um pouco mais tranquilo. Quantos anos mesmo que você... Agora vai fazer 7 anos que a gente tá aqui. 7 anos já, é um período grande já. E aí depois eu acho que vem a questão do aprendizado da língua.
É verdade. Que é um desafio também. E aí agora eu vou entrar no outro, que é conseguir um trabalho aqui na minha área, né? Sim. Então eu acho que os desafios eles vão ficando diferentes, né? Com o tempo. E qual deles você acha que mais mexe com você, assim, emocionalmente, assim? Eu acho que é não poder trabalhar na minha área. Não poder atender, porque, né, eu trabalho online e tal, mas fazer atendimentos, estar em contato com os pacientes, isso me faz muita falta. Imagino. Mas é uma coisa também que, aos poucos, você pode se projetar, aprendendo a língua, revalidando o diploma. É um processo longo, mas é um processo que existe a possibilidade. E você pensa sobre isso, como é que você... Eu estou no processo de revalidar o diploma, então agora a próxima etapa, eu tenho 2 provas para passar. Eu fiz a prova em maio e não passei por um ponto. Oh, tenta de novo. Faz parte. Aí faz eu vou parte. fazer de novo. E aí depois dessa prova eu consigo atuar como médica geral. Sim, sim. Aí depois eu tenho que fazer um período que seria como se fosse uma residência para revalidar o meu diploma de psiquiatria. Aí é o período, próximo passo. Né? Um passo posterior. Mas boa sorte, Obrigada. tenho certeza que você vai conseguir. Eu passei por esse processo também de revalidação de diploma. É um processo exaustivo, cansa um pouco, muita gente não quer passar pelo processo, mas eu penso que tudo na vida tem um preço. Né? O que você quer realmente? Quanto vale trabalhar na sua área? Ter o gostinho de poder conseguir seguir a carreira que você projetou, planejou, ou pelo menos estar perto dela. Porque hoje eu não atuo mais em sala de aula, não estou em sala de aula, mas tudo que eu faço tem um pé na educação. Então, as portas também que podem se abrir a partir de você ter a revalidação do diploma, eu sempre falo para quem me procura que eu acho que é uma etapa importante no processo de adaptação. E eu acho que quando a gente muda, isso também foi uma coisa que eu conversei bastante com o meu marido, com as minhas amigas, que pela primeira vez eu tive como adulta, e eu acho que isso é um baita privilégio, a oportunidade de pensar se eu queria de fato continuar na minha profissão ou se eu queria fazer outra coisa. Porque quando eu mudei, o processo de revalidar é um processo que demora, eu vou pôr muita energia. Se eu colocasse esse tanto de energia que eu estou colocando para revalidar em uma outra profissão, eu teria desenvolvido outra profissão. Então eu tive a oportunidade de parar e pensar, é isso mesmo que eu quero fazer? E tiveram pessoas que foram muito bem sucedidas aqui, que trocaram completamente de profissão. De área. E esse é um ponto interessante de quando você muda para um outro país, que você pode abrir uma outra janela de oportunidade. Né? Isso é muito legal também de trazer para que as pessoas possam perceber esse outro lado. Às vezes até você fez uma universidade que você nem queria tanto e de repente a vida vai levando você para um outro caminho e você se abre para esse caminho novo. Eu acho que é uma oportunidade realmente. É muito legal. Muito legal. Mas eu quis continuar na área. Eu só tive vamos mais ralar, certeza. daqui a pouco, vamos validar esse daqui diploma. mais um tempinho você vai estar com esse diploma aí na mão, vai dar tudo certo. Amém. Nesse processo todo de imigrar, o que você considera que foi um aprendizado que você vai levar para a sua vida? Olha, Ai, que pergunta difícil, né? Deixa eu pensar, peraí. Pode pensar. Porque muita coisa que a gente aprende, né? E da Suécia, e aí acho que isso é bem específico daqui, o que eu aprendi foi o Logon, tá? Que é essa coisa do suficiente. E mais do que isso, para mim, foi o aprendizado do que é suficiente para mim. E que o meu suficiente é diferente do suficiente do outro. E aí eu acho que isso é muito legal, porque o que é importante para mim, o que eu gosto de fazer. E aqui, por causa dessa coisa do respeito ao outro, do não se sobressair tanto, eu me senti muito mais confortável de explorar mais a minha personalidade, quem eu sou. Então, eu acho que isso foi uma coisa que veio de definitivo, assim, de falar, opa, peraí, a Miriam é assim, eu sou
colorida, eu sou expansiva, eu gosto de conversar, eu gosto de encontrar com as pessoas, eu gosto de fazer laços mesmo. Então, acho que isso é uma coisa que eu ganhei da migração, que foi, eu acho que talvez tempo de novo, de olhar para mim, né? E falar, vamos ver quem que é essa pessoinha aí. Ai, que lindo. Isso é uma coisa muito interessante que você traz, Miriam, porque eu não sei se é a questão cultural, do silêncio, é uma sociedade muito discreta, as pessoas não querem se envolver muito, às vezes a gente até questiona esse lado, porque tem os prós e também tem os contras, às vezes a gente precisa se posicionar em determinados momentos da vida da gente, então a gente aprende, a gente se mistura tanto na sociedade que a gente aprende esse valor mesmo, de olhar muito mais para dentro. Uhum. E não, eu acho que no Brasil, a nossa cultura, infelizmente, a gente é muito levado a essa coisa da competição, ou você está num ciclo de amigos, às vezes você nem consegue conversar direito, porque um quer falar ao mesmo tempo que o outro, é uma coisa meio engraçada, mas também, se você for aprofundar muito, pode ser uma necessidade de querer disputar alguma coisa com o outro, né? Não julgando todas as situações. Mas aqui você percebe que é uma sociedade que vê isso muito mais como uma coisa negativa. Uhum. Né? E a gente teve até que se ajustar na sociedade para poder entender como é que a gente fica, como é que a gente age. Mesmo a gente sendo autêntico e único, que eu acho que é essa bandeira que eu carrego, a gente tem que ser a gente onde quer que a gente esteja. Mas a gente também precisa se entender na cultura nova. Quem sou eu aqui agora nesse universo? Porque o que a gente é muito do ambiente que a gente vive também. Uhum. Então, as personalidades elas vão convivendo juntas, né? Se misturando de uma forma saudável. E para que isso seja saudável, é preciso também que você compreenda como é esse povo. Como esse povo pensa, como esse povo age, como é a história dessa civilização. Eu acho que isso tudo ajuda um pouco a gente a não entrar no discurso da crítica, mas tentar conviver. Eu não sei se a palavra certa é adaptação, porque adaptação também pode ter uma outra conotação e as pessoas podem visualizar isso de uma forma de adaptar pode significar ter que ser o outro. Não é isso. A sensação que eu tenho é que, pra mim, quando eu falo assim, já me perguntaram, você acha que você está adaptada? Eu acho que eu estou adaptada. Por que eu acho que eu estou adaptada? Porque eu consigo viver como eu mesma dentro dessa sociedade. Mas tem coisas que ainda são difíceis? Claro que tem. Tem momentos que eu fico insegura? Muitos, né? Então... agora eu vou para a reunião da escola, eu consigo entender tudo. Agora, de vez em quando eu ainda fico pensando como é que eu vou conversar sobre isso, né? Esse é um assunto que eu posso puxar com um amigo novo. Mas eu consigo, na maior parte do tempo, ser eu mesma e me sentir confortável aqui. Então eu acho que essa é uma adaptação. Não é eu virar uma semi-sueca, né? Isso. Ou então, enfim... se perder no meio disso tudo. É muito fácil se perder no meio disso tudo, né? Porque você quer realmente, todo ser humano quer pertencer. A gente tem um desejo de pertencimento. E é importante que a gente realmente busque isso. Eu acho que tem só um meio termo aí nesse pertencimento. Encontrar um jeitinho de não se perder da sua essência. De encontrar um jeito de conviver bem ali, de trocar também, porque a nossa cultura também tem muita coisa interessante que eles amam. Demais. E que a gente também tem muito para oferecer. Eu acho que é isso, né? Nem de olhar para a Suécia e falar assim, nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo e o Brasil é o pior, e nem olhar para o Brasil e falar, nossa, a melhor coisa do mundo, isso aqui é o pior. Mas é olhar para a realidade e falar que tem coisas fantásticas no Brasil, tem coisas fantásticas, e tem coisas aqui que eu mudaria, assim como eu mudaria no Brasil também. Exato. Se você fosse complementar a frase seguinte... Como você gostaria de complementá-la? A frase é: se eu soubesse... Se eu soubesse, eu não teria experimentado de um jeito tão intenso como eu experimentei.
Então foi bom vir sem saber. Tipo, caiu de paraquedas. Vamos viver, entendeu? Aqui estou. Já vi que é aventureira. De que signo você é? Eu sou leonina. Olha a juba. Olha a juba dessa menina. Existem muitas formas diferentes de chegar em um país novo. Bom que você hoje entende que mesmo tendo vivido esse processo de forma tão intensa, isso teve um lado positivo para você, né? De poder chegar e ser impactada logo de vez por tantas coisas ao mesmo tempo. Mas se você fosse dar uma dica para quem está pensando, quem gostaria de mudar, tem desejo, tem sonhos, o que é que você diria? Eu diria vá, e precisa coragem, precisa mente aberta, né? Assim, vá de coração aberto, mas vá também blindada daquilo que é essencial para você. Assim, eu acho que quando a gente vem sabendo quais são os nossos valores inegociáveis, você consegue flexibilizar nas outras coisas, né? Então, se para mim é inegociável eu ter uma alimentação totalmente orgânica, eu vou conseguir fazer isso no país onde eu vou morar? Vai ser mais fácil, vai ser mais difícil? Para mim é inegociável visitar a família tantas vezes por ano. Eu vou conseguir ou não vou conseguir? Então eu acho que quando você sabe dos seus inegociáveis, você consegue flexibilizar e ter de fato essa mente aberta para as outras coisas. Se falar, tudo bem eu flexibilizar aqui porque isso aqui não é tão importante. Ou é importante, mas eu consigo pensar nisso a longo prazo. Então eu acho que e viva a experiência, né? Eu acho que esse é o que faz a gente crescer, de fato. Você experimentar e vir com curiosidade e aberto para falar, vamos ver o que esse lugar tem a me oferecer. O que é isso aqui, o que esse lugar oferece, vou me abrir. Muito, muito feliz por essa entrevista, muito obrigada. Estamos chegando assim ao final da entrevista, cheio de informações legais aqui. E eu queria uma palavra de ordem para você, para sua alma, como você se sente agora. Quem é a Miriam de hoje que mora na Suécia? Uma palavra, Paulo, mas seja o dia, hein? Pode ser duas. Olha, eu brinco que eu sou a neurodivertida. Adorei! Porque eu sou neurodivergente, mas eu gosto de olhar para isso como esse quê de... Maravilhoso! De diversão, né? Você fez uma prática que é muito comum na Suécia, que é juntar as palavras e dar um novo sentido completamente diferente, né? Então, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Paula. Muito obrigada pela sua entrevista. E você curta, compartilhe, siga o canal e acompanhe as nossas entrevistas e tudo que a gente fala aqui sobre recomeçar. Recomeçar é algo que pode trazer muitas surpresas e pode ser divertido. Então, vamos deixar os pesos de lado e vamos nos abrir para as experiências. Grande abraço. É isso. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Paula. Foi ótimo. Ai, adorei falar com você, esse papo gostoso. Deixa eu desligar que eu já tinha esquecido que era entrevista. É bom que fica os errinhos de gravação.